Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para levar até você as informações eleitoral com o quadro Vote Certo. Ao meu lado é Emerson Boritza, que é o nosso convidado. Hoje nós vamos estar falando de assuntos com uma certa relevância e muita importância para você, eleitor. Tudo bem, Emerson? Boa tarde, Samara. Boa tarde ao pessoal que está nos assistindo. Espero que já estejam gostando do nosso quadro Vote Certo, essa parceria com o Rotary Clube de Rolim de Moura. O projeto Vote Certo vai para as escolas daqui um dia, tentando ajudar as pessoas a entender melhor o processo eleitoral, para poder ajudar as pessoas a votar de maneira mais consciente. A gente sabe da importância do voto e hoje nós vamos trabalhar esse assunto especificamente, o voto. O voto, aquele que as pessoas geralmente não dá tanta importância, né? Acha assim que, é o meu voto, vou lá, vou votar, ou então nem vou votar, vou deixar, ano que vem eu vou lá e justifico, ou então após o período eleitoral, é o que mais acontece, ou então as pessoas acabam votando em branco. Começando aqui, Emerson, o voto, né? O que é o voto? E qual a importância da pessoa votar? O voto no Brasil, eu fiz um levantamento histórico uma vez, só para a gente tentar entender a importância desse voto. Nós chegamos a um estágio hoje que nós chamamos de um país que vive um regime democrático de direito. Por que democrático? Porque as pessoas têm o poder, quando se fala em termos de Estado, em termos de coisa pública. Tanto é que o parágrafo único da nossa Constituição, o artigo 1º da nossa Constituição, diz que o poder emana do povo, que o exercerá de maneira direta ou por meio de representantes. O exercício de maneira direta é tratado no artigo 14, por meio do plebiscito, referendo, até por meio da iniciativa popular de lei. A gente tem a lei, algumas leis de iniciativa popular, mas o que nós vamos tratar no programa, nosso quadro Vote Certo, é o voto. O voto é uma maneira indireta de você exercer o poder. Então, está aí a relevância de nós entendermos como votar, em quem votar, e ter uma consciência de como votar. Por quê? Quando nós votamos de acordo com a Constituição Federal, nós estamos transferindo um poder para uma pessoa exercê-lo em nosso nome. Então, está aí a importância e a relevância do voto. Emerson, qual é a diferença do princípio majoritário e da representação proporcional? É interessante que quando a gente vai votar, normalmente as pessoas votam no candidato. Vai lá, vota no Emerson, vota na Samara, eu gosto deles. E a gente pensa que tem essa pessoalidade no voto. Quando nós votamos de acordo com o princípio majoritário, de fato, nós elegemos aquela pessoa que nós imaginamos que nós elegemos. Isso no Brasil ocorre com os cargos do Executivo, prefeito, no caso esse ano nós teremos eleição para prefeito, governador e presidente da República. Em termos de legislativo, o voto no princípio majoritário só acontece com os senadores. Indica que, ao votarmos num candidato, aquele voto não é transferido para um terceiro candidato. Ele recebe e nele acumula, lógico, quem tem mais votos no final do pleito é considerado eleito de acordo com o princípio majoritário. Contudo, o princípio da proporcionalidade, no voto não é, de certa forma, no candidato. Embora nós vamos lá e votamos no Emerson, votamos na Samara, quem recebe esse voto, de fato, é o partido, é a coligação. Por isso que, quando nós votamos para o Legislativo, isso vale para a Câmara de Vereadores, vale para a Assembleia Legislativa do Estado e serve também para a Câmara Federal. Então, quando nós votamos para esses 3 cargos, esse ano nós vamos votar para vereador, não necessariamente o voto que nós dermos para uma pessoa específica elegerá aquela pessoa de forma direta. Ou seja, quando nós votamos para o Legislativo, exceto o Senado, nós estamos elegendo de maneira indireta. Acontece em muitos casos que nós vemos candidatos com menos votos serem eleitos em relação a candidatos com uma quantidade maior de votos. E é dentro desse processo aí que nós vamos tentar explicar como isso acontece, para que você, eleitor, quando for fazer seu exercício do voto lá, saiba que ao votar numa pessoa, não necessariamente você estará elegendo ela. Por isso a importância de conhecer o conjunto de candidatos daquele partido ou daquela coligação que o candidato que você está votando pertence. Então, você pode estar elegendo alguém que você, de repente, não goste. A primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer o quociente eleitoral. Como se encontra o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é nada mais nada menos que a divisão dos votos válidos pela quantidade de cadeiras disponível no Legislativo. Eu vou tomar como exemplo aqui o nosso município de Rolim de Moura. Recentemente, o nosso Legislativo reduziu a quantidade de cadeiras de 11 para 9, então, para a próxima legislatura
nós teremos apenas 9 vagas para vereadores aqui em Rolim de Moura. Hoje mesmo eu fiz uma pesquisa no TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, e levantei lá que Rondônia está com aproximadamente 39 mil eleitores aptos a votar aqui em Rolim de Moura. Então, esse é o nosso conjunto de eleitorado de Rolim de Moura. Esse é considerado os votos válidos para efeito de quociente eleitoral? Não. Mas qual seria, então, o valor que nós podemos adotar? Eu vou tomar como exemplo o número de 39 mil eleitores que Rolim tem, e vamos subtrair aí 1.500 eleitores que não devem comparecer no dia 2 de outubro, quando ocorrerá as eleições. Então, de 39 cai para 37.500 eleitores. Esses comparecerão de fato às urnas, vão lá e vão exercer o seu direito de voto. Acontece que no Brasil, o exercício do voto branco e o exercício do voto nulo. As pessoas querem protestar, eu não sei a que objetivo se deve esse protesto, mas, de fato, esse protesto ele não aparece nas eleições. Por quê? Para efeito de votos válidos, que é isso que a nossa legislação eleitoral considera, de acordo com o artigo 106 do Código Eleitoral, esses votos nulos e esses votos em branco são descartados também, de forma que os votos válidos são considerados apenas os votos que foram direcionados a um candidato ou a um partido. Vamos tomar como exemplo que desses 37.500 eleitores que compareceram lá no dia da votação, 1.500 votaram em branco ou votaram em nulo. Então, quantos votos válidos de fato foram recebidos no dia 2 de outubro? 36 mil votos válidos considerados para efeito do quociente eleitoral. Como nós conseguimos chegar ao quociente eleitoral? 36 mil dividido por 9, eu tentei elaborar um exemplo bem didático, né? Fica fácil. 36 mil dividido por 9, nosso quociente eleitoral, então, chega à casa dos 4 mil votos. É aí que se define os candidatos eleitos? Não, mas aí nós chegamos ao primeiro passo para entender o quociente partidário. Olha, então, esse processo, né, eleitoral, ele é bem complexo. A gente precisa estar entendendo bem, né, para as pessoas que estão em casa conseguir acompanhar com a gente. Emerson, nós voltamos no próximo quadro, continuando a falar sobre o voto. Hoje nós ficamos por aqui. Você que tem as suas perguntas, as suas dúvidas, você pode estar enviando para a nossa equipe pelo 3442-1753, que nós vamos estar respondendo a todas as perguntas. Semana que vem nós estamos de volta.